Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o podcast Solada. Eu sou André Paz, na companhia de Thiago Zuma. E a partir de agora também em solada.com.br, a novidade desse programa. E aí, galera, Thiago Zuma falando aqui. Menos escombros no Templo do Metal Sujo, mas ainda sem um braço funcional. A resistência do Red Burger brasileiro. E a resistência nossa. Exatamente. Como é que é? Nós tínhamos uma pauta e ainda temos, porque nessa quarta-feira, ao momento da gravação, nós, como é que é? Aí sim fomos surpreendidos novamente. Antes da gravação desse episódio, nós tivemos o glorioso momento do anúncio da volta do Portnoy para o Dream Theater, avisando que logo também já vai para estúdio, vai todo aquele movimento padrão. E o curioso dessa história, como se tivesse alguma coisa que fosse imprevisível nessa história, o curioso dessa história é que o texto do Mike Mangini de saída é praticamente um anúncio de LinkedIn. Só faltou como é que é colocar em busca de novos desafios, porque até é o texto de LinkedIn pronto. E como nós ainda não temos mais subscribers do que integrantes do Sons of Apollo, isso é uma coisa que nós vamos chegar lá um dia, então a gente vai esperar um pouco os dobramentos e provavelmente não na próxima semana, na outra, a gente vai ser o assunto nosso, até porque a gente já estava conversando um pouco disso, né, Thiago? Isso surpreendeu, mas esperando muito, né? Porque os sinais estavam todos ali dessa volta. O Santos Apollo anunciou esses dias que tinha acabado as atividades, o Mangini anunciou por esse tempo disco solo. Mas era um passo bem natural quando o Petrucci e o Portnoy reataram a amizade, voltaram a tocar junto. Aí a gente já dava para ter certeza que uma hora essa retorno ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Agora ver como vai ser a dinâmica com o senhor James Labrie, né? Que não dizia, não, as farpas trocadas entre os dois não foram das melhores, assim. Não, essa é a grande questão, foi pauta no almoço hoje aqui em casa. E como não, pior que foi mesmo. E como diz o apresentador de TV aqui do Rio Grande do Sul, voltaremos. Então, assim, nós vamos chegar nessa pauta. Como é que é? Vamos ver as definições. A gente já estava conversando um pouquinho antes sobre isso. Mas voltando para o rumo, essa pauta que ela está 2 semanas, disse que ia fazer, mudou, não foi, então agora vai. Então, voltando para o nosso rumo, no último dia 17, infelizmente, nós lembramos que há 30 anos perdemos o Chris Oliva. O guitarrista do Savatage faz falta pra caramba e a figura dele até hoje é muito única. Não é à toa que é uma coisa que assim, nós fizemos a efeméride dos 30 anos, mas todo ano ainda sempre, constantemente ele é lembrado como a partida do Chris Oliva, é uma dor muito presente na fanbase da banda. Nós aqui do Solado temos a sorte de contar com o Thiago, que acho que sei lá, você sabe mais de Savatage que o próprio John Oliver himself, na boa, assim, por experiência eu posso dizer isso. Então, Thiago, pronto para abrir os verbetes da Thiagopédia sobre Savatage? Mas que o John Oliva nem é tão difícil, porque eu já fiz perguntas pro John Oliva que ele mesmo não lembrava. Mas, assim, a gente vai tentar desvendar o que está por trás das velhas histórias contadas pelo Savatage e pelo John Oliva, que não é a pródigo na memória, digamos assim. Eu já vi entrevistas dele dizendo que o Savatage foi headliner do Monsters of Rock em São Paulo em 98, tocando para mais de 50 mil pessoas. Quem estava lá no Ibirapuera, que comporta 20 mil pessoas, é lembrar que o Savatage foi a terceira ou quarta banda do dia. Aquela banda de sunset, assim, aquela banda de pôr do sol, assim, tipo, vai tocando, começa um dia, termina a noite, só para acabar com o trabalho do cara da iluminação. Então vamos colocar as peças todas no tabuleiro para a gente falar, apesar que a gente falar um pouco desse mais, a gente vai focar um pouco mais na primeira metade do Savatage, por assim dizer. Vamos pôr essas peças todas no tabuleiro. Acho que tem 3 grandes peças aqui. A primeira são os irmãos Oliva, Chris Oliva, John Oliva, que a gente vai ficar girando bastante neles. Uh, o Savatage, a banda mesmo, perdão, eu vou falar Savatage, depois eu vou pedir perdão por isso. E uma outra peça que, infelizmente, não é tão conhecida no Brasil, que é a Trans-Siberian Orchestra, que a gente também já comenta. Então, assim, para resumir um pouco, o Savatage talvez seja uma das principais bandas do metal,
e capina, pavimentou a estrada desde os anos 80, o que seria o que a gente chama hoje de prog metal, que seria de um metal um pouco mais refinado. Eu digo assim que ela tem um contrabando de música clássica para dentro do metal muito único, muito bom de ouvir, e eles não têm medo de fazer isso. Eles pegam, às vezes, um leitmotiv de uma música clássica e naturalmente jogam isso e transformam num riff. Talvez seja um dos killer apps do Savatage, como a gente vai ver depois. Dá para dizer que ali o que em uma década e 7 discos eles conseguiram achar o som, achar a identidade e achar até o visual das capas, que é uma coisa que para o metal importa muito quando você encontra todo, faz todo esse combo. Só que aí, veja bem, aí começam a aparecer os problemas. O John Oliva tem todo o histórico de sair lá um pouco da banda, deixar um pouco o Chris Oliva seguindo, mantendo a chama acesa, só que, infelizmente, o Chris Oliva foi parado por um caminhoneiro bêbado numa estrada da Flórida 30 anos atrás. A esposa dele vai falecer, sobrevive ao acidente, vai falecer anos depois. Mas esse guitarrista único acaba falecendo num acidente por conta de um motorista bêbado. Dessas coisas assim que revoltam pra caramba. O Savatage segue em atividade, passa isso, se remonta, se vem junta os cacos, se remonta. E aí a conexão com uma outra figura chamada Paul O'Neill vai virar a bênção e a maldição na trajetória da banda. O Thiago depois vai comentar um pouquinho isso. Ao passo que essa parceria permitiu explorar algumas coisas mais conceituais, teve um pé mais forte no storytelling, usar orquestra, usar aqueles vocais múltiplos numa banda, brincar de coral. Isso vai frear um pouco o ritmo em nome da Trans-Siberian Orchestra, que é uma super banda, que é um senhor show de Natal. A gente brinca assim muito entre nós, às vezes trocando zap, que é o show de Roberto Carlos do Natal do Metaleiro, porque as músicas do Savatage com muito mais produção, com muito mais gente, um show assim que eu lembro em 2011 eles tocaram um domingo duas vezes no mesmo domingo em Boston. É uma banda tão grande que ela tem, como é que é? Tem a Trans-Siberian East e West. Ela vai ter duas bandas ao mesmo tempo para dar conta do território americano no final de ano, fazer essa coisa natalina. Mesmo temporária, a Tia Soul, eu lembro de uma vez o pessoal falar que a Tia Soul era um dos artistas mais rentáveis para Atlantic Records, quase chegando no nível Led Zeppelin, assim, uma coisa muito maluca da gente pensar, e é algo que para a gente não tá tanto no radar, infelizmente. Savatage meio que ficou um projeto menor, ficou uma coisa colocada de lado, ficou uma coisa, infelizmente, com um ritmo muito mais lento, muito mais quase, desculpa dizer uma palavra muito forte para uma banda que a gente gosta, mas um ritmo muito mais largado, por assim dizer. E os últimos registros de shows foram em 2013, o Thiago vai explicar, e um de 2015, esse especial no VAC. Então a gente brinca assim que é um ritmo tão fora do padrão, uma coisa tão largada que a gente se irrita muitas vezes assim, que nem rede social é praticamente bem utilizada até hoje. Acho que tem fãs do Savatage que fazem melhor o trabalho do que a própria banda. Se você pesquisando para o roteiro, a loja, acho que, sei lá, era uma coisa de 2021, o último item para vender da loja. Então, assim, uma coisa tipo as moscas. Thiago, ficou alguma coisa de fora aqui nesse recap do Savatage? Quer dizer, o TSO, acho que teve uma hora que eles chegaram a cogitar ter três bandas, Ah, inclusive, assim, porque a demanda era tão grande. Não sei se chegou a ter três bandas, mas eles chegaram a cogitar, eu lembro de discussões quanto a isso. Tamanha era a demanda pela banda. Mas assim, falar, o final do Savatage foi meio uma coisa meio nunca assumida que a banda terminou, mas a banda acabou, a banda deixou de ter atividade, a banda não tinha expectativa de que se lançasse disco novo. Até umas conversas recentemente do John Oliva. O John Oliva chegou a falar que estaria gravando disco novo, coisa do tipo, mas enquanto eu não vir esse disco sair, alguma música nova, eu não acredito muito, assim, porque o John Oliva gosta de falar bastante. Esse show de 2003 não foi no show de Savatage. Esse show de Savatage termina efetivamente em 2002, numa turnê que tem um show no VAC, uma turnê europeia, tá na guitarra quem acompanha o Chris Caffery tocando é o Jeff Waters, o Annihilator, tá ainda com o Damon Ginaya como vocalista, e aí termina ali, né? Depois daqueles shows, o Savatage, enquanto lançar shows, não faz mais, o Savatage enquanto banda ativa não existe mais. Esse show de 2003, ele foi um memorial de 10 anos da morte do Chris Oliva, que reuniu o Dr. Butcher, que foi o projeto do John Oliva quando o John Oliva sai do Savatage ali depois do Streets, no início dos anos 90. O John Oliva's Pain, que é
carreira solo do John Oliva posterior ao Savatage, e o Circle to Circle, que foi a banda do Zack Stevens, que o Zack Stevens sai do Savatage ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000. Num primeiro momento diz que vai abandonar a música e depois volta com o Circle to Circle, e assim. E aí, nesse dia, no Bis, os membros do Savatage que permeavam essas bandas, mais o Steve Wackles, que foi o baterista dessa primeira fase do Savatage, e o John Zenner, que foi o tecladista que tocava com o John Oliva, mas que também tocou no turnê do Streets com o Savatage, eles se juntam e fazem um setlist tocando só músicas da época do Chris Oliva, da época do Chris Oliva no Savatage. Inclusive, assim, o show foi meio tão coisa em cima da hora, nada organizado, que alguns dos solos do Chris Oliva, o John Oliva reproduziu via teclado. Então não foi nada desse jeito. Mas assim, o que enterrou a banda foi o Trans-Siberian Orchestra, o Trans-Siberian Orchestra. Começou a ficar muito grande, assim, e render muito dinheiro. E então não valia financeiramente a pena deixar de trabalhar um período do ano no Savatage quando você pode trabalhar o ano inteiro com Trans-Siberian. Seja na produção de um show, que eles dizem que demora meses fazendo a produção do show, ensaiando duas bandas, tal. E aí tem um outro ponto do Paul O'Neill, que é o fato de que, num primeiro momento do Trans-Siberian Orchestra, não tinha o interesse, o Paul não tinha o interesse de fazer a associação clara com o Savatage, porque ele achava que o Savatage era um fator de problema para o Trans-Siberian. Fazer a associação muito a uma banda que fez sucesso, algum sucesso no final dos anos 80. Então, ficava aquela imagem do metal, do Savatage, junto com aquelas bandas de rádio dos anos 80 que não tem uma imagem legal nos Estados Unidos, muito nichado, ele não queria, ele queria o Trans-Siberian como uma banda da família americana. Vamos passar o Natal e ver o show do Trans-Siberian. E foi mais ou menos nessa lógica que o Tia Soul cresceu e ele não queria o Savatage. Então, assim, quem carregou o legado do Savatage nesse período posterior a 2002 foi o John Oliva, em parte levando o John Oliva's Pain, depois até num disco solo, que ele tocava a Savatage, e ele focava muito na fase inicial do Savatage, com ele cantando, reproduzindo as músicas do Chris Oliva, procurando guitarristas que fizessem isso. E aí o Zack Stevens, quando voltou no Circle to Circle, também passou a trabalhar, sempre segurando os shows dele com base nos covers da época dele no Savatage. Aí se você pensar, até o Chris Caffery teve um papel nisso. O Chris Caffery na carreira solo dele, não sei quanto tempo durou, mas eu vi alguns shows no início da carreira solo dele. Ele fazia o bis dele, não o bis, acho que ele tocava 3 ou 4 músicas do Savatage. E eu acho ainda, se não me engano, até pouco tempo atrás, se bobear até hoje, quem é responsável pelo Instagram de Savatage, pelo Facebook de Savatage, é o Chris Caffery. Então você vê que é uma coisa bem amadora, assim, a banda não existe uma equipe por trás de manter esse legado da banda vivo. E assim, isso culminou com o show de 2015 do Wacken, que eu chamo de funeral de Savatage, que era mais, foi o Paul O'Neill tentando esfregar na cara dos metaleiros europeus que, ó, Savatage acabou mesmo. E se você quiser continuar vendo Savatage, você vai assistir o show do Tia Soul, que o Trans-Siberian é a continuação do Savatage. Tanto é que esse show de 2015 do Wacken foi um show dos... O Wacken pegou os dois palcos principais e montou um show gigantesco, Savatage barra Trans-Siberian Orchestra. Então ficou, e as músicas se revezando, não foi tipo, tocou primeiro Savatage, depois Trans-Sibéria. Ficou revezando músicas, revezando instrumentistas. E calhou com o fato de eles terem cometido uma heresia suprema, que foi tocar Believe e colocar um outro cara para cantar, né? Então, assim, foi meio lamentável para mim, assim, ainda bem que eu não fui, porque se eu tivesse ido, eu teria ficado muito frustrado com o que aconteceu naquele dia. Um momento, honre o legado. Tipo, você só tem um senhor clássico do metal na mão. Honre o legado. Vamos para um outro ponto básico, assim. Mesmo que seja clichê, mas para a gente fazer o chão, para reforçar, assim. Por que que o Chris Oliva segue atual? Assim, o conceito do que é atualidade no metal hoje é um negócio muito complexo, porque o metal tem tantos subgêneros, se dividiu tanto, tem até estilos retrô que são atualizados, que são atuais hoje em dia. Mas assim, o Chris Oliva a influência do Chris Oliva foi muito grande no sentido do timbre, principalmente. Porque o Chris Oliva foi um dos primeiros guitarristas que afinou a guitarra no que eles chamam de drop C e drop G, no metal mainstream, que são timbres mais graves e mais pesados. Então isso acabou sendo uma influência muito grande no metal extremo,
Mas no metal extremo ainda tinha o fato de que a primeira cena do metal extremo que fez algum sucesso vinha da Flórida, nos Estados Unidos, e o Savatage era a grande banda da Flórida, então aquela molecada começou a criar death metal nos Estados Unidos, tinha o Savatage como uma referência muito próxima, os caras que estavam lá, o estúdio onde o Savatage gravava, e aí eu quero que meu disco soe tão pesado quanto soa o disco do Savatage, mas mais. E, e aí também teve uma outra influência que eu nunca tinha me atentado, mas quem disse recentemente disso foi o Billy Corgan do Smashing Pumpkins falou que o grunge teve uma influência grande do Savatage por causa do timbre do Chris Oliva. Aquele timbre mais pesado. O Savatage, aquela repercussão que o Savatage teve, de certa forma, um sucesso no final dos anos 80, com o Ralph do Mountain King, com o Gutter Ballet, acabou acendendo meio que a luzinha naquela cena de alternativo mais pesada, que vai virar o grunge na virada da década, de que dá pra gente tocar nesses timbres mais pesados e a gente não precisa ser tão pasteurizado assim para fazer a nossa versão de um rock pesado, de um hard rock pesado. Então, isso, então se pensar, tipo, Chris Oliva acaba influenciando o grunge, de certa forma. Não, essa é uma referência importante de se pensar, assim, de colocar na jogada. Aí você tinha falado uma coisa que eu ia também reforçar agora, assim, ele tinha uma técnica muito boa, mas ele também sabia colocar uma emoção muito forte na música, até mesmo chamando coisas eruditas, chamando elementos de música clássica para dentro de um solo, para dentro de um riff, porque o solo talvez seja uma coisa que é a coisa mais maior a história do riff. Essa junção de colocar técnica com emoção e às vezes chamar alguma coisa erudita para a história, para fazer esse combo, tá aí parte do segredo dele. De certa forma, assim, isso é importante pensar que Chris Oliva foi autodidata, então a técnica dele não era rebuscada, assim, ele treinava muito, ele se exercitava bastante, mas ele desenvolveu o estilo dele com uma espécie de incorporação instintiva das influências que ele tinha de Michael Schenker, Ed Van Halen, Tony Iommi, então era na base de tentativa e erro. Ele ia tentando tirar essas músicas do jeito que ele conseguia e ele acabou formando um estilo, porque não era exatamente, ele não tocava exatamente igual, porque não tinha ninguém ensinando para ele. E aí o timbre, ele vai descobrir esse timbre meio que por acidente, tocando meio que sem saber afinar a guitarra dele direito, de repente ele afina em drop C, em drop D, e fala, pô, isso é legal. Então ele vai pegar noções de melodia, noções de harmonia, a pegada dos riffs dele, tudo acaba surgindo dessa o fato dele não ter um treinamento formal. Então isso fez dele um guitarrista único, mas não necessariamente ele era alguém que é idolatrado pelos pares. Você vê que não é muito guitarrista que fala dele recentemente. Eu me lembro, assim, o Billy Corgan agora, acho que da pandemia, tem um post do Gary Holt falando de que quando ele teve acesso ao EP do Avatar, que foi o primeiro lançamento do Savatage, ainda com outro nome, daí eles tiveram que mudar de nome, ele olhou para aquilo e falou, nunca tinha ouvido nada tão pesado por causa do timbre do Chris Oliva, no jeito do Chris Oliva de tocar. Aí, essa questão do erudito, eu acho que não vem uma coisa que vem necessariamente consciente dele, mas vem do pai, o pai do Chris e do John Oliva. Ele era um pianista, acho que um pianista clássico, não tenho certeza, mas sempre tinha um piano na casa, o pai tocava e aí o John vai começar a tocar esse piano também. Então essa musicalidade vai acabar meio que ficando vindo de forma inconsciente para eles mesmo, da forma como eles cresciam dentro de casa. E aí também tem o fato de que o John Oliver era alucinado por Beatles e Queen e fazia ele ouvir isso o tempo todo. Então acho que acabou isso tudo formando um jeito bem único do Chris Oliver. Então, o que tornou o Sava, como a gente chama assim com carinho, até para não errar o nome? Foi isso que tornou o Sava diferente das outras bandas que estavam vindo no metal? Essa a receita do sucesso? É Savatage mesmo o nome da banda. Você sabe que aqui no Brasil muita gente fala Savatage, eu não tô aqui para corrigir ninguém, a gente fala do jeito que pega carinho, mas é Savatage mesmo. A banda sempre se referiu a ela mesmo como Savatage. Você pegar os discos ao vivo como se tivesse, mas você pegar bootlegs, shows, é sempre Savatage, Savatage. Inclusive, os fãs americanos às vezes falam muito mais Tage do que Sava, mas
fica assim, aqui no Brasil a gente fala muito mais Sava do que Taj. Até porque ninguém sabe se é Taj ou Teij, né? Então fala Teij, fica ruim, fala Sava. Mas voltando para a pergunta, o Chris, acho que alguns fatores ali. Acho que o Chris é autodidata. Acho que a influência do pai de ter deixado um piano em casa, tocado piano com os dois ouvindo isso, música clássica, depois Beatles, depois Queen. Aí eu acho que o entrosamento dos irmãos, porque aí eles vão desenvolver um jeito muito próprio de tocar meio de chamada e resposta, já estão os dois, sabe? Tipo, vai olhar aqui na história do Savatage, nas composições, várias vezes tem duas formas como essa dialética funcionava. Primeiro tem uma dialética de tipo o John criava alguma coisa no piano e que inspirava o Chris a fazer alguma coisa na guitarra. Então vinha muito disso a inspiração e tinha uma lógica muito competitiva entre os dois de irmãos. Então às vezes o Chris ouvia uma música do John que ele achava demais e falava tem que fazer uma música melhor assim. E acaba essa lançamento essa terem dois irmãos trabalhando acabou gerando uma dinâmica de composição muito própria. Aí também, se a gente vai sair um pouco do Chris Oliva, vai entrar no John Oliva, que é uma pessoa, tinha uma voz única, uma personalidade única. Então, não tinha nada a ver com ninguém, aquele vocal dele. Eu lembro uma vez de estar entrevistando o Al Haldane me diz que quando ele botou Silence pela primeira vez, ele ouviu o John Oliva cantando, ele falou: "Nossa, dá para ser, posso cantar desse jeito, sabe? É diferente, sabe? É mais agressivo, mais puxado". E aí o John tendo essa personalidade que une meio que o louco e a poesia, de sabe, tocar teclado e tocar e gritar feito um louco. E o John também ele é canhoto, então ele tinha um jeito de tocar guitarra, de tocar violão, principalmente, que era muito próprio dele. Então acaba sendo uma coisa muito separada. Aí também eu acho que teve um outro fator que pesa muito no Sabotage, que é o fato de vir da Flórida, que tá, não é Los Angeles, não é Nova York, não é aquelas faculdades hypadas do alternativo. Flórida era um mundo por si só, com influências por si só. Então eles estavam ali fazendo o que eles queriam fazer e estavam divertindo a galera da Flórida, vendo, vai influenciar o death metal da Flórida. E de repente aquilo começa a pegar fora da Flórida. Mas no primeiro momento é a banda da Flórida. As rádios tocam, eles começam a ter repercussão, porque é a nossa banda local, assim. E aí vai ter também, na hora que isso chega num ponto que o Savatage não sabe mais para onde levar, vai aparecer o Paul O'Neill na carreira da banda, que tinha uma experiência já de ter trabalhado na equipe de empresários do AC/DC, da Aerosmith nos anos 70. Então, ele já tem uma visão do mercado musical como era, e o Paul O'Neill tem uma lógica de ser essa questão do storytelling do Paul O'Neill, de ser um contador de histórias nato, e isso ele vai acabar meio que achando no Savatage uma forma de desovar isso, apesar de a gente vai entrar nisso mais para frente. Mas Assim, acho que foram esses elementos reunidos. não, é bem por aí. Aí tu falou uma coisa que para mim é importante pra caramba, que é assim, não tô tirando talento dos outros, não tô tirando talento do Chris, que tá em questão aqui, mas eu sempre olhei muito forte como é que é um disclaimer, eu sou um atrasado no bonde do Sava, tipo assim, eu vou entrar anos depois, e eu lembro que ao vivo, uma coisa que eu já tinha me impressionou muito foi o jeito do João Oliva, aquela coisa este cara aqui é um cara que é diferente do tocar. Eu já peguei aquela fase de um Oliva Elvis Las Vegas, assim, essa outra fase. E olhando para o comportamento dele, ele é esse gênio que precisa de uma outra pessoa, às vezes, para dar um limite, para direcionar um pouco do foco na hora de produzir. Então, sim e não, assim. Eu acho que a grande questão do John é que o John ele é muito inseguro, e daí vem muito do uso de drogas, essa situação de autodestruição dele. Então, ele precisava sempre, tipo, de um coach, sabe? Se alguém que estivesse incentivando ele a levar para frente, a mostrar. E o Chris Oliva era essa fonte para ele. Assim, então, o que a gente falou daquele entrosamento dos irmãos, tanto de, tipo, às vezes o John criava uma linha de piano ou alguma coisa que ele tocava no violão que o Chris já reproduzia de guitarra, ou às vezes o Chris Oliva fazia uma música que ele achava demais, que o John achava demais e isso instigava ele a querer escrever uma música também. Então, o John, assim, ele se deixasse ele sozinho, ele ficaria fazendo sempre meio que as mesmas coisas. Então, ter alguém
que instigasse o John a tentar coisas novas, a mostrar para ele: "Ó, isso é legal, continua, isso vai fazendo". Foi importante pro John. E nisso o Paul Neal entra nessa hora, assim, eu acho às vezes que o Paul Neal ele é superdimensionado no Savatage por algumas coisas, mas também ele teve uma importância que não dá para questionar na história do Savatage, tanto musical quanto na direcionamento da carreira. Eu brinco assim, é quase o cara que encontra o ouro e vai lapidar o ouro. Vai refinar, vai lapidar não, vai fazer o processo de refino de tirar o ouro, que é esse ouro dos dois. Falou agora do piano. Dá para a gente também, daria para falar que esse uso do piano que o Savatage faz, às vezes, criando um clima no meio da banda, às vezes só aquela coisa até da Edge of Thorns, do pianinho criando um clima. Esse modo como o Savatage traz o piano, traz esse erudito, isso aqui é único do Savatage. Qual que é a importância desse elemento do piano? A gente está falando de uma banda de metal, que piano é uma coisa que geralmente não passa pela cabeça quando a gente fala de metal. Então, acho que aí vai vir do jeito do John Oliva tocar, porque o John Oliva, pessoas brincam assim, o pai do John Oliva apelidava o John Oliva de Cement Fingers, tipo dedos de cimento, porque o John nunca teve paciência de aprender a tocar teclado, a tocar piano com o pai. O pai queria ensinar e o John Oliva, como era um moleque irrequieto, não queria aprender, tocava piano do jeito dele. E aí começou a tirar Queen e Beatles no piano do jeito dele, e era esse jeito dele, essa persona maluca de tocar e dar umas pancadas no piano mesmo. E aí, acho que isso faz com que o piano que o Savatage desenvolve tenha um determinado peso. E aí o fato de estar o John tocando piano, compondo ideias no piano, e aí aparece o Chris Oliva tocando guitarra em cima, então acaba essa dinâmica acaba funcionando, que é o fato de estar dentro de casa isso. Porque para muitas vezes você pode ter um pianista na banda, mas o pianista está compondo sozinho. E aí o pianista está compondo sozinho pensando nas obras de piano que ele vai fazer, e tal. E não necessariamente já vai ter logo em seguida um guitarrista que tem um estilo bem pesado, transformando aquilo em música logo do seu lado. Essa dinâmica dos dois acaba sendo bastante importante. Da Edge of Thorns eu acho uma coisa legal de falar, que é essa introduçãozinha suave da Edge of Thorns de piano, o John Oliva não tinha pensado como a música pro Savatage, ele achava muito leve pro Savatage. E foi o Paul Neal que incentivou aquilo a virar uma música de Savatage. Porque quando chega no momento pós-Streets que o John Oliva sai, que o John Oliva não aguenta mais o tranco, e o John Oliva pensa em fazer um disco solo e começa a desenvolver essas ideias. Essa ideiazinha do piano de Edge of Thorns, com a levada que ele estava criando, era uma ideia que ele tinha de lançar uma música solo dele. E quem ouviu a demo, que eu nunca ouvi essa demo, não sei nem se existe, mas dizem que existe, fala que era completamente diferente. Apesar do pianinho bonitinho, era muito mais soturna a música. Sei lá, né? Vamos ver. Mas acho que veio disso, assim. Sei que a gente mudou um pouco para o John Oliva, assim, mas e agora você falou uma outra coisa que eu acho legal falar, assim. Para mim, o Savatage sempre tem uns belos nomes de música, assim, When the Crowds Are Gone. Sempre tem sempre uma coisa de saber brincar, de saber jogar. E eles também têm uma coisa interessante de. Eu sempre gosto de lembrar aqui de que When the Crowds Are Gone, um pedaço dela, eu sempre digo assim, ela é uma música tão boa que um pedaço dela vai virar Believe, que é tipo um clássico do metal. Então, tipo assim, quando um pedaço de uma coisa vira uma outra coisa muito boa, para mim é prova de que aquilo é muito bom. Olhando para uma banda que é marcada pelo storytelling, como que esse Savatage era diferente também nesse ponto, nessa primeira fase da banda, assim, essa fase encontrando o Então, caminho? então, eu acho assim, eu chamo essa a segunda fase da banda, essa fase do Streets, porque tem uma primeira fase da banda que é a fase puramente metal da banda, que é antes do Paul Neal entrar, e aí vai ter uma segunda fase da banda que é a partir do momento que o Paul Neal entra no Half the Mountain King. E aí, liricamente, quem é responsável é o Paul Neal. O John Oliva não gostava de escrever letras, as letras do John Oliva invariavelmente eram letras sobre pesadelos, sobre morte ou sobre mulheres, assim, ou sobre drogas, e aí era sempre nessa linha que tinha. E aí o Paul Neal começa a trazer novos temas para a banda. Então,
E aí, para entrar nessa situação do When the Crowds Are Gone para Believe, a gente vai entrar como que foi a história desse storytelling entrar no Savatage, que acontece meio que por acidente, assim, por se dizer, eu não vou dizer 100% de acidente, porque eu acho que o Paul Neal sempre achava que o Savatage podia entregar isso para ele. Mas qual que é a questão? O Savatage estava gravando o Gutter Ballet, que era o disco posterior ao Half the Mountain King, que foi o disco que colocou o Savatage na MTV, que deu uma certa repercussão para a banda. E a banda estava insegura do Gutter Ballet. Eles não tinham certeza que as músicas que eles estavam escrevendo até então eram do mesmo nível. Inclusive, o disco não ia se chamar Gutter Ballet, porque a Gutter Ballet não estava escrita nessa fase final. O disco estava acabado de gravar, o disco era para ser chamado de Hounds of Zoroth, alguma coisa do tipo, ou Temptation Revelation. Eles estavam nessa dúvida de qual que seria o nome, porque eles não tinham exatamente uma música, essa vai ser essa música do disco. E reza a lenda. E aí, quando eu falo de Sabotage, eu falo de lenda porque, de fato, é muito difícil de entender até onde que o storytelling fa- ultrapassa as letras e vai para a história da banda, de que tinha a dinâmica de composição, muitas vezes, do Sabotage, era de o John e o Chris irem no apartamento do Paul O'Neill em Nova York. Aí tinha um tecladinho ali que pro John, um violãozinho, uma guitarrinha pro Chris, e aí os três ficavam testando ideias. E nessa confusão, o Chris Oliva achou o, o manuscrito de uma peça que o Paul O'Neill estava pensando para Broadway, que se chamava Gutter Ballet. E ele olha, vê ali e fala: Nossa, esse personagem principal parece muito John Oliva. E aí o John pega, olha e fala: Mano, que a gente tem que gravar esse disco. Tipo, é basicamente a minha história que você está contando aqui, né? E eles falam: Beleza, isso pode ser um próximo disco. E não sei se exatamente nessa mesma época, quando eles ainda inseguros quanto ao que se viria a ser o Gutter Ballet, o Paul paga e fala: John, vai rolar uma peça da Broadway, vai assistir ali. Acho que era o próprio Fantasma da Ópera. E aí o John vai, assiste a peça e quando volta, ele volta e faz a introdução de Gutter Ballet. Ele cria essa introdução de Gutter Ballet na volta de Fantasma da Ópera. E aí eu começo a fazer ali, e eu venho a inspiração, criam a música, a introdução e a música de Gutter Ballet, o Paul já vem com a letra imediatamente. Assim, essa letra é uma música muito boa pra gente guardar. Essa música pode ser tipo a faixa título do próximo disco, desse disco agora. E o Paul olha meio assim: "Pô, mas o Gutter Ballet é o nome da peça, que vocês vão queimar essa música agora, nesse disco já." Mas ele entendia do tipo, achava, talvez ele até achasse que a banda não ia ter culhões de fazer um disco conceitual depois. E fala, beleza, vamos lá, vamos lançar a Gutter Ballet. E nisso, enquanto eles estão compondo a Gutter Ballet, também compõem a When the Crowds Are Gone. Já tinham a When the Crowds Are Gone meio sério, eles falam, pô, vamos lançar a When the Crowds Are Gone junto também, já que tá pronta a música. E elas acabam entrando no Gutter Ballet meio que queimando largada, porque elas eram para ser do Streets, que é o disco seguinte, que chama Streets porque não podia chamar mais Gutter Ballet. Então, e aí a história é disso. Aí a ideia do Paul era que a Como Believe era o grande finale, ele ia retomar momentos do disco, ele retoma momentos da When the Crowds Are Gone na Believe, assim. Mas a ideia é de como musical, com começo, meio e fim, When the Crowds Are Gone era uma parte do meio, assim como Gutter Ballet era para ser a primeira música do Street, se você pensar assim. Então, gente, essa parte de storytelling de Sabotage é puro Paul Newman, né? Isso a gente tem que colocar. E uma delas, uma coisa que depois eu lembrei, não coloquei no roteiro, saiu nacional pela, deixa eu pegar aqui, Shinigami Records. Saiu uma versão do Streets, a versão narrada, que é a É, versão que tem um pouco mais, o, tem mais essa cama. o Streets originalmente deveria ser um CD duplo, que a gravadora não bancou como CD duplo porque via que achava que metal estava em crise naquele momento com a ascensão já do grunge e a gravadora não quis bancar como CD duplo.
E aí existe aí mais uma das lendas do Savatage, né? Existe a história de que tem as músicas foram gravadas para ser um CD duplo e essas músicas se perderam ali nos arquivos do estúdio da Atlantic Records. Então, tinha todas essas introduções que finalmente saíram agora. Eles dizem que eram as introduções da época, mas eu não boto minha mão no fogo. Agora, tinham todas as músicas, e algumas dessas músicas, que inclusive já eram demos antigas, que o Savatage tinha uma questão de retrabalhar essas demos muito, e que acabaram sendo retrabalhadas no próprio Edge of Thorns posteriormente. Algumas dessas músicas que não acabaram não entrando no Streets. Mas é o boato de que um dia as pessoas ouviriam o Streets como ele foi concebido, como um disco duplo. E aí, se a gente vai queimar um pouco de faixa aí para falar do Trans-Siberian, aparentemente um dos projetos que o Trans-Siberian tem pronto para fazer de peça não natalina é a peça do Gutter Ballet, a Streets Rock Opera. O John Oliva já disse algumas vezes que esse projeto está pronto, eles só precisariam viabilizar para ser uma turnê de primavera, seria assim, né? Primavera-verão. Exato, no de verão, tá, falou exatamente. Olhando então, puxando esse para frente, assim, falou agora. Como é que foi a troca de crises, digamos assim? Sai um Chris, entra outro, entra um cara chamado Chris Caffrey. Como é que isso mexe na banda? Como é que isso impacta na banda? Então, não é uma troca, né? O Chris Caffery entra no Savatage por indicação do Paul O'Neill, que já tinha trabalhado com o Chris Caffery numa banda anterior que chamava Heaven, que era uma banda que, inclusive, o Chris Caffery entra na banda por... Acho que ele, se eu não estou enganado, ele não é... O Chris Caffery não é um membro efetivo do Heaven, mas o Heaven estava procurando um outro guitarrista, faz audições, e aí o Paul O'Neill participa dessas audições que o Paul O'Neill empresariava o Heaven, e acaba recrutando o Chris Caffery. E aí, nisso, quando o Savatage vai fazer a turnê do Half the Mountain King, até então o Savatage só tocava ao vivo com uma guitarra, todas as turnês tinham sido com uma guitarra. E o Paul Neal fala, pô, arranja um outro guitarrista, deixa o Chris solto, porque o Chris era um guitarrista de improvisos muito bons, assim, falar um pouco mais disso pra frente. E o Chris Oliva, eles falam, eu conheço um guitarrista aqui de Nova York que serve, que é o Chris Caffery. E o Chris Caffery entra, primeiro ele faz a turnê do Half the Mountain King de fora do palco, ele toca guitarra base escondidinho ali no cantinho. Aí se dá bem com todo mundo, vira basicamente o filho mais novo do Chris Oliva naquele momento, e acaba entrando na banda. Tanto é que ele tá no encarte original do Gutter Ballet, apesar de não ter tocado no Gutter Ballet. Mas como ele ia fazer a turnê, falou: ele vai fazer parte da banda, vai tocar no palco, vamos botar ele no encarte. E depois do Gutter Ballet, o Chris Caffery sai da banda, porque acho que ele queria fazer um projeto com o irmão dele, que se afasta temporariamente. E aí a turnê do Streets é com o Chris Oliva como o único guitarrista, e o John Zenner, que, se não tem engano, o John Zenner chega a tocar no Crimson Glory em algum momento, que é uma outra banda da Flórida de prog metal, assim, power metal, prog metal. Vai tocar, ele meio que faria de tocar teclados ajudando o John e tocar guitarras ajudando o Chris. Aí vai ter a turnê do Edge of Thorns, que vai ter um outro guitarrista que eu não me lembro o nome, que vai fazer as guitarras básicas com o Chris Oliva. E nessa época do Edge of Thorns, o Chris Caffery já volta a tocar com o John Oliva no Dr. Butcher. É Vesgraven, ou Veskraven, que acho que é o nome do guitarrista que toca no Edge of Thorns. Qualquer coisa fazendo jabá do igormiranda.com.br, eu fiz os 30 anos do Edge of Thorns lá, e aí essas informações são todas lá. E aí o Chris Oliva morre. Quando o Chris Oliva morre, quem assume as guitarras do Savatage é o Alexis Skolnick, que está saído do Testament e ele vai para Nova York para tentar uma vida nova. Assim, o Skolnick conta que ele tinha feito 27 anos e deu a crise dos 27, ele achou que tinha que largar tudo, viu o metal entrando em decadência, falou, vou para Nova York estudar jazz. Só que como precisava pagar as contas também, o Paul O'Neill perguntou se não podia ajudar no Handful of Fame. Ele era fã de Savatage também, outro influenciado por Chris Oliva, pelos timbres do Chris Oliva. Foi lá e topou fazer o disco e fez a turnê também. Só que aí, se você pegar o Live in Japan, que foi o único ao vivo oficial de Savatage que saiu de forma contemporânea, tem um outro ao vivo que é um tributo ao Chris Oliva que sai posterior, assim,
Mas o Live in Japan, o Alexis Koenig toca os solos antigos de uma forma muito própria dele. E aí os fãs antigos de Savatage meio que torcem o nariz, assim, falam, pô, o Chris Oliva morreu, né? Seria legal se alguém reproduzisse esses solos mais do jeito que o Chris tocava, né? Não é do tipo, ele saiu brigado, deixa o outro cara assim. Então, quando o Skolnick não vai ficar no Savatage, ele sempre foi meio que um hired gun na banda, um músico contratado, e a banda está se reformulando, o Chris Caffery volta a fazer parte da banda. Inclusive, o Chris Caffery faz os overdubs do Live in Japan, em estúdio. E o Chris Caffery volta e assume um lado do tipo, eu vou honrar o legado do Chris Oliva, eu vou pegar o equipamento, tocar com os timbres dele, eu vou pegar, usar os equipamentos dele, usar o jeito dele de tocar, vou reproduzir 100% as músicas do jeito que o Chris Oliva faz. E justo seja feito, ele fez isso da melhor da capacidade dele até o Savatage entrar em hiato, assim. Uma boa lembrança aqui do Alex Colling, mas excelente lembrança. A gente falou de umas coisas mais clichê, vamos fugir do clichê. O que que então valeria dar um play para entender Chris Caffery, mas que não é clássico, indo assim quase aquela coisa que o iTunes Entendeu o Chris Oliva, né? Assim. ah, entendeu o Chris Oliver, perdão. Essa coisa que eu gosto que a iTunes chama de deep cuts, o que que tipo assim aquela pérola perdida, assim, o que que vale Então, ouvir? vou começar assim, primeiro mostrando assim, tipo, a Sirens, que é um clássico do Savatage, não é um deep cut de jeito nenhum, é uma música que mostra bastante o estilo do Chris, porque começa com a introdução que ele compôs, aquela introdução meio acústica, que ele fez com o braço quebrado. Então você vê como que era ele treinando, ele tinha quebrado o braço e treinando mesmo assim, e criou a introdução de Sirens. E aí já vai ter o riff com aquele timbre mais pesado, que é o estilo do Chris. Então acho que ele é meio que um riff trademark do Chris Oliva, assim, de você entender de onde, como que era esse cara que surgiu. Assim como o riff de Power of the Night também vai ser. E aí eu tô falando de dois clássicos do Savatage, para você vai pensar, mas tem algumas músicas tipo Twisted Little Sister, tem um jeito de uns riffs bem diferentes do jeito do Chris Oliva, que mostra a questão de ser autodidata, de ter progressões que não são comuns do Savatage. I Believe também, que é I Believe, não só Believe, que é também dos primeiros discos. Aí você vai pegar algumas músicas do Savatage, como Necrophilia, do Power of the Night, que também tem um riff bem pesado, que é bem a cara do Chris. E aí, a partir do Half the Mountain King, você começa a entender esse amadurecimento do Chris Oliver. Ele começa assim, com o Paul O'Neill, começa a instigar o Chris a fazer coisas que não sejam puramente metal, aí para outros lados. E aí eu falo assim, tipo, só para antecipar o Hal, tem um disco de Sabotage que muita gente não gosta, que é o Fight for the Rock, mas que eu vou defender até a morte, quando eu puder. Tem duas músicas ali que tem um estilo muito legal, que é Edge of Midnight, também tem um riff bem legal do Chris Oliva, e a Hyde, do Mister Hyde mesmo, que é bem pesada e prenunciam, de certa forma, o que, que era o que o Savatage tinha capacidade de fazer para ninguém ficar jogando com esse só o Paul O'Neill que fez aquilo pro Savatage. Aí, esse amadurecimento do Chris nos solos, você dá para começar a perceber no Half the Mountain King, e aí você tem, tipo, a introduçãozinha de Beyond the Doors of the Dark, que é sinistra e mostra, tipo, como que você pode comparar com Sirens, que era a introdução do Sirens, que virou a introdução de Beyond the Doors of the Dark. Aí, se você pegar, tem a 24 Hours Ago com um riff pesadíssimo da banda. Pra, aí, se a gente for pensar no Gutter Ballet, tem algumas coisas, tipo a Summer's Rain, que tem um solo do Chris que ele varia bastante de pegadas no solo. Aí no Streets, a gente já começa a perceber uma coisa que ele vai desenvolver ao vivo muito, que são os licks dele, que não necessariamente os riffs, é a forma dele ir complementando os pianos. Então, como o Streets tem muita música curtinha, que foi composta pelo John no piano, enquanto o John estava na rehab ou no pós-rehab, o Chris vai inserindo coisinhas dele. Aí você vai pegar, tipo, Tonight It Greens Again, que o Chris basicamente eleva a música, né, as levadas de piano, só com mini incursõezinhas nos vazios, assim. E aí, para perceber como isso vai se formando no Sabotage,
dá para pegar o disco ao vivo, Ghost in the Ruins, que foi lançado como um tributo ao Chris Oliva posterior à morte, com várias gravações ao vivo, e que são gravações que já foram feitas quando Savatage tinha dois guitarristas, com o Chris Caffery fazendo a base. Então você começa a ver que o Chris, como já tem alguém segurando os riffs, ele começa a se soltar. E ele começa a ter esses riffzinhos de ir colocando. Se você ouvir mesmo When the Crowds Are Gone, você já começa a perceber o Chris enchendo a música. Então já fica uma música que eu acho melhor que a versão de estúdio. E aí, se você vai pegar no Edge of Thorns, o Edge of Thorns já tem o Chris Oliva mais contido, e aí a história do Edge of Thorns, que é um disco de contenção, é o Paul O'Neill tentando trabalhar o Edge of Thorns para o Edge of Thorns ter um alcance maior de público. E aí você começa a ver que é o John, o Chris tendo que, por um lado, ser o cara que é o elo metal do Savatage, porque ele continua na banda depois que o John Oliva sai, e é um Savatage soando mais comercial, então o Chris sabe que em alguns momentos é o riff dele que vai fazer o elo com aquela coisa antiga, mas ao mesmo tempo ele tem que se segurar para entender, opa, aqui é o Savatage tentando ir para um outro lado. E nisso dá para você pegar tanto uma música que nem Follow Me, que aí você pode ver os dedilhados de violão que ele compõe em parceria com o, Chris, com o John para você das introduções, e aí você pode fazer uma situação de pegar Sirens, pegar a Beyond the Doors of the Dark, e pega a Follow Me, que seria basicamente uma terceira linha disso. Follow Me, se não me engano, já é um retrabalho de demos do Streets. E aí você pode pegar também o solo de All That I Bleed, que é um solo de pura melodia do Chris Oliva também. Acho que aí a gente dá para fazer um recap geral. E aí tem uns solos que eu gosto muito dele também, o solo da música Ghost in the Ruins do Streets, que é um solo bluesy que ele vai mostrando todo o crescendo dele, que acho que ele exibe todas as técnicas que ele desenvolveu naquela música, de começar bluesinho, só de lickzinho, só de enchendo a linha de baixo, e aos poucos vai subir para virar um solo pesadaço de metal na reta final dele, quando ele devolve pro refrão. Acho um dos momentos, talvez uma das músicas favoritas minhas do Savatage. Tem uma senhora playlist aí, tem uma senhora playlist. Então vamos brincar um pouco mais. Se o Chris Oliva não tivesse falecido, o que teria acontecido com o Savatage? Então, isso vai, assim, a morte do Chris foi interromper um ciclo de crescimento comercial do Savatage. Foi um momento que o Savatage estava comercialmente mais viável no, como diria, no velho, nos Estados Unidos de verdade, aquele Estados Unidos que existe no meio, que é a galera que ouve rádio, né, que trabalha, os caminhoneiros que ouvem rádio, o povo que, a mãe que leva o filho ouvindo rádio. Então, o Edge of Thorns foi o primeiro single do Savatage que teve uma penetração nesse tipo de público, e então passou a ser uma das músicas de rock mais tocadas daquela época. E o Savatage estava para lançar o segundo single, que é o single da Sleep, que é uma música acústica, que também tinha um potencial de continuar mantendo essa galera ouvindo, quando o Chris morre. E o Savatage estava encaminhado para fazer uma turnê abrindo os shows do Vince Neil em carreira solo pós-Motley Crue. E isso não acontece por causa da morte do Chris. Então dá para entender que o Savatage vivia um momento de ascensão comercial, mas também a gente pode especular o que seria essa ascensão comercial do Savatage. Porque o Savatage não estava vivendo, não era parte da cena metal dos anos 90, era parte daquela cena de rock de rádio dos anos 90. Aquela cena que tinha Wallflowers, que tinha Collective Soul, que onde estão essas bandas hoje? A gente não sabe também, viraram bandas que perderam, passou aquele momento, essas bandas não repercutiram posteriormente, assim, não é uma banda que ninguém ouve Shine do Collective Soul hoje e fala, nossa, essa música é atemporal, não, essa música é 1993, 1994. Então talvez isso fosse alguma coisa que acontecesse com o Savatage. Mas aí também aí tem a grande especulação, porque a- existe a lenda de que o John voltaria. E é uma lenda meio estranha, porque a própria volta do John posterior à morte do Chris Oliva foi uma volta tumultuada. Nos primeiros discos ele não pôde aparecer como músico oficial. Diz ele, por causa do contrato que ele tinha fechado com o Dr. Butcher, para o empresário que tinha intermediado isso, acabava que tipo, teria direito a ter uma parcela muito grande para o Savatage, isso seria
financeiramente não valeria a pena. Tipo, o Paul Neal meio que olha assim, então deixa o John como músico convidado e não acredita ele como membro da banda. Então eu pensava que o John ia voltar pro Savatage com o Chris Oliva vivo ainda. Talvez voltasse, mas mais pra frente, assim. E aí dá pra imaginar o que seria o John Oliva voltando com o Zack Stevens sendo mantido, porque o Zack Stevens estava fazendo sucesso, tinha sido bem aceito pela fanbase de Savatage. E aí essa bem aceito do Zack Stevens vai virar também um confronto do que era a fanbase do Savatage nos Estados Unidos com a fanbase de Savatage europeia. Que a fanbase de Savatage europeia aceitou o Zack Stevens muito mais do que nos Estados Unidos. A fanbase de metal dos Estados Unidos nunca foi tanto assim com a cara, mas até aí nos Estados Unidos ninguém ouvia metal nos anos 90, né? Ou você ouvia Pantera, você não ia ouvir alguma coisa como se fosse Savatage. Enquanto na Europa o Zack Stevens foi aceito a ponto de eles não terem aceitado o Damon Dinaya quando ele entrou na banda. A Europa meio que rejeita o Damon, muito agressivo, eles gostavam do Zack, do estilo do Zack. Então também teria como que seria esse confronto, porque por mais que o Savatage fizesse sucesso nos anos 90, não seria sucesso com o público de metal americano, enquanto na Europa ele estava fazendo sucesso com o público de metal, estava fazendo turnês com Overkill, então teria que entender como que isso aconteceria do Savatage para entender onde que o Savatage teria, mas eu acho que fatalmente o John teria voltado. Acho que com o Chris vivo o Savatage não teria acabado. Ainda nessa especulação, teríamos a Tia Soul? Então aí é a questão, né? Se o Savatage não terminasse, teria Tia Soul. Eu tenho certeza que o Paul O'Neill em algum momento proporia para o John Oliva e o Chris Oliva gravar um disco de Natal, porque a ideia do Tia Soul, a ideia de fazer a Christmas Eve, o Paul já tinha tentado desenvolver com o Heaven, que era a banda do Chris Caffery, antes de entrar no Savatage, mas não tinha achado bom resultado, os músicos não eram bons o suficiente. Então, provavelmente, essa ideia ele jogaria em algum momento com os caras do Savatage para fazer. Aí ia ser a questão, o Savatage ia topar fazer isso, como lançar um disco de Natal, ou botar uma música de Natal no disco, tendo esse legado de heavy metal por trás, ou de repente o Trans-Siberians surgiria como a forma de desovar esse material. E aí, assim, o Trans-Siberians surgindo como uma forma de desovar esse material. Isso impediria a continuidade do Savatage? Porque a gente está pensando num Savatage em ascensão ali dos anos 90, da época do Edge of Thorns com o Chris Oliva vivo. Quão grande teria sido essa ascensão para valer a pena tirar o Savatage de atividade para ter só o Trans-Siberian, como foi o que acabou acontecendo? Eu especulo que talvez tivessem os dois. O Savatage fosse essa banda aqui de verão, enquanto eles iam lançar o Trans-Siberian, um disco de Natal, que ia dar certo, e o Trans-Siberian ia acontecer uma banda de Natal. E aí eu acho que com o Chris e o John juntos, e o Savatage talvez sendo uma banda mais financeiramente viável nos Estados Unidos, o Paul O'Neill não pensasse que ele precisasse afastar o Savatage dessa história. Até porque o Trans-Siberian ia ter vários músicos, não necessariamente os músicos do Savatage iam tocar, fazer as turnês com o Trans-Siberian, para ter uma associação tão grande das imagens. Vendo aqui, a gente fez uma devassa de Savatage, assim, foi massa. Só para aos registros, eu tenho um spoiler aqui, mas eu não posso deixar de perguntar. Quantos shows do Savatage tu viu? Eu vi 10 do Savatage. Entre 98 e 2001, eu vi 10 shows do Savatage, vi aqui no Brasil e vi na Europa também. Vi festivais aqui no Brasil, festivais na Europa, vi shows solos na Europa também, assim. Aí eu vi também do John Oliva Spain, eu vi 6 shows, vi alguns acústicos, porque o grande vazio da minha carreira de Savatage foi que eu perdi o acústico de Savatage aqui em 98, que foi um acústico épico. E aí um dia eu conto essa história melhor, mas foi por culpa dos Stratovarius, mas enfim. Ah, aí eu vi dois shows do Chris Caffery solo, que ele tocou músicas do Savatage. E do Circle to Circle eu me lembro de ter visto 4 inteiros, mas eu tive alguns festivais que o Circle to Circle tocou e que eu vi momentos de shows do Zack Stevens ali, mas não vi shows inteiros. É a grande época das bandas gravarem
das bandas fazerem um show acústico em São Paulo. A gente conta no Sim. show do Vanguard, quando eu finalmente conheci Thiago Zoom ao vivo. É, Ah, essa imersão do Savatage não vai ficar por aqui, tá? É quase um pause, assim. E no próximo episódio, a gente vai ter uma conexão. A gente teve agora também em outubro os 40 anos do Bar Opinião em Porto Alegre. É um bar que o Thiago depois vai explicar porque de algumas coisas é interessante. E no Bar Opinião teve um show de Savatage. A gente brinca assim, é o ponto de partida de uma noite muito louca envolvendo Savatage, certo, Thiago? assim, quando eu falo do vazio de não ter visto o acústico aqui de 98 no KVA, esse de certa forma preenche um pouco, porque foi uma noite muito maluca que os caras do Savatage resolveram tocar no hotel até a polícia acabar com a farra, assim. E isso, quando eu conto para os meus amigos fãs de Savatage fora do Brasil, eles olham do tipo, puta, você viu o John Oliva tocando bateria ao vivo? Várias coisas assim, tipo, os caras, puta, foi. Com direito a um cara cuspindo fogo no meio do bar, né? Foi uma noite muito maluca, assim. Só a Não, polícia podia acabar com aquela noite. exatamente, né? E o John Oliva correndo pelo bar. I don't wanna go to jail. I don't wanna go to jail. E só para spoiler da coisa, a gente tem que depois pegar essa história toda. O John Oliva tinha perdido, eu tinha bebido tanto que ele tinha perdido a consumação e o dono do bar, perdeu, já trouxe gente aqui para dentro, então foi embora. Virou uma imersão de sabotagem. Então, assim, Thiago, ficou alguma coisa que a gente não acabou não falando? Uhum. Não, deve ter ficado, mas nesse momento acho que a gente já falou bastante. Voltaremos com direito à Brigada Militar, Briosa Brigada Militar É. no Rio Grande do Sul na jornada. Até lá, então, muito obrigado pelo seu play. Até a próxima parte desse combo. E lembrando, agora finalmente também em solada.com.br. Até mais. Valeu, gente. Até a próxima.